Sejam todos bem-vindos à primeira edição do projeto Quem Quer Saber, um projeto idealizado pela Secretaria Municipal de Educação, a Escola Estadual Professor Pedro Raimundo Nascimento e a Escola Municipal Manuel Raimundo. O projeto Quem Quer Saber tem como objetivo dialogar assuntos recorrentes e de relevância para a nossa sociedade e para a nossa comunidade escolar. A cada edição, iremos receber convidados que farão e responderão perguntas acerca de uma temática. Na edição de hoje, vamos discutir o tema Saúde, Água Nova em tempos de pandemia. Para isso, estamos recebendo aqui o médico da nossa cidade, Dr. Márcio. Estamos recebendo o professor da Escola Municipal Manuel Raimundo, Josafá. Estamos recebendo também o aluno da segunda série do ensino médio da Escola Estadual, Max Davi, e a membro do Conselho Tutelar, aqui, Gildeone, que vai representar a sociedade civil. Para darmos início ao projeto, sendo a primeira edição, vamos passar a palavra nesse momento para a Secretária Municipal de Educação, para que possa repassar os objetivos do projeto e dar uma saudação a todos os presentes. Olá, pessoal. Gostaria primeiramente de cumprimentar vocês que estão nos assistindo, e em especial os nossos convidados, o entrevistado de hoje, Dr. Márcio, e os entrevistadores que são representantes das escolas, o professor Josafá, que é professor do 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Manuel Raimundo, o aluno Max Davi, que é aluno da Escola Estadual Professor Pedro Raimundo Nascimento, e também a representante da sociedade civil, como também mãe de aluno e membro do Conselho Tutelar, a colega Gildeone. Então, meninos, desde já, nós já agradecemos a participação de vocês em estarem aqui contribuindo, para o desenvolvimento e realização desse projeto. É um projeto que, como nós sabemos, nós estamos vivendo, desenvolvendo aulas remotas, ou seja, não presenciais, devido à pandemia que estamos vivenciando há algum tempo. E a educação, as escolas, elas sempre se preocupam, nós estamos sempre nos preocupando em estar desenvolvendo projetos que venham expandir a interação entre escola e família, escola e comunidade. Então, esse projeto, como o César já falou, que tem como tema Quem Quer Saber, nós toda semana teremos uma edição. Cada edição terá uma temática diferente para a gente discutir, para a gente estar trazendo informações para as famílias, para os alunos e para a própria comunidade no todo. E também manter essa interação com os nossos alunos e principalmente estarmos desenvolvendo e trabalhando o processo de ensino e aprendizagem. Hoje, como o César falou, na primeira edição, como é voltado para a saúde e a pandemia no município de Água Nova, nós não poderíamos deixar de trazer como convidado o entrevistado Dr. Márcio, que trabalha aqui no nosso município, desenvolve um trabalho muito bem aqui no município. Então, ele é quem irá responder algumas perguntas que foram já elaboradas por nossos entrevistadores, que com certeza irá contribuir para irá orientar e contribuir para as ações que são desenvolvidas no nosso município, principalmente os cuidados que nós estamos tendo e que devemos ter com a pandemia. Então, desde já, meninos, o nosso muito obrigada e também agradecer a vocês que estão colaborando na organização do projeto. Muito bem, como já foi colocado por nossa secretária, tendo em vista a pandemia vivenciada no mundo todo, inclusive na nossa cidade, trazemos aqui o boletim epidemiológico, o último divulgado 13 de agosto de 2020. Em Água Nova hoje contamos com 24 monitorados, 8 suspeitos, 178 casos descartados. Nós temos confirmados hoje na nossa cidade 22 pessoas, destas 20 recuperados e 2 em isolamento. Diante de tanta relevância, vamos debater hoje, como já foi citado aqui, saúde, água nova em tempos de pandemia. A metodologia do projeto se dará hoje, nós teremos 3 rodadas de pergunta. A cada rodada, um membro que está aqui fará a sua pergunta ao convidado, que irá responder essas perguntas com base na sua opinião. E o nosso objetivo é que vocês, alunos, principalmente a nossa comunidade escolar, possa despertar e fomentar a opinião de vocês aí de casa também, tá certo? Meninos, mais uma vez agradecemos a presença de todos vocês aqui. Sabemos e desejamos desde já um bom diálogo e que a gente possa
sabemos que vai ser bastante contributivo para os nossos alunos. Então, para que a gente possa começar, a primeira pergunta vem do professor Josafá. Bom dia a todos. Então vamos à primeira pergunta, doutor Márcio. Por que alguns profissionais da saúde defendem o teste em massa e outros não? Qual seria a opinião do senhor nesse caso? Bom dia, professor Josafá e demais presentes aqui. Bom dia. Bom dia a toda a população de Água Nova. Sem dúvida, esse tema sobre a Covid-19, que é uma pandemia, ou seja, uma epidemia a nível global, se tornou o tema mais falado nos últimos tempos, porque não envolve só saúde, envolve mudanças na política, mudanças na economia e mudanças também na história mundial. Então, assim, falar em testagem em massa, também a gente há de conhecer os métodos de diagnóstico. Então, assim, desde que surgiram os primeiros casos, os métodos de diagnóstico, professor Josafá, foram dois principais. O teste do SWAB, que busca coletar secreções nasais e orais, hoje principalmente nasais, com o intuito de detectar partículas virais. Normalmente, esse teste do SWAB, ele deve ser feito entre o 3º e o 7º dia, que são os dias onde ocorre uma maior chance de detectar esses vírus no corpo humano. Já o teste rápido é um teste baseado no sangue da pessoa, onde se coleta uma amostra de sangue e, através dessa amostra, se busca em laboratório detectar anticorpos contra os novos coronavírus. Mas o que é que acontece? Por que é que ocorre essa celeuma, essa discussão a respeito da testagem em massa? Pelo seguinte, os testes rápidos, por exemplo, eles não se mostraram muito confiáveis. Então, pegar toda uma população e testar, não necessariamente haveria uma capacidade de detectar pessoas contaminadas e não contaminadas. Ou seja, haveria o risco de algumas pessoas ou muitas pessoas testarem negativo, sendo considerados falsos negativos por uma ineficiência do método, e essas pessoas serem colocadas em livre circulação. Então, o teste rápido, por exemplo, ele não é muito confiável. E tem se modernizado, tem se tornado melhor nos últimos meses. Porém, do início para cá, ele não foi muito bem utilizado por isso. E, além disso, ele deve ser feito, em média, do 10º dia em diante, a partir dos primeiros sintomas. E isso é uma questão que a gente há de falar, que muita gente acha assim: eu entrei em contato com uma pessoa que tem o coronavírus, sabidamente, ou uma pessoa que está suspeita de ter o coronavírus, e agora eu quero fazer o teste rápido depois de 10 dias. Não é assim. O teste rápido ele deve ser feito a partir de 10 dias dos seus sintomas. Não é 10 dias do contato com uma pessoa doente. Porque pode ser que você não tenha adquirido, pode ser que você não tenha tido nenhuma aproximação capaz de causar uma infecção. Então, muita gente confunde essa coisa de fazer o teste rápido com 10 dias do contato com alguém suspeito ou doente, do que realmente o que deveria dos seus próprios sintomas. E quanto à questão do teste SWAB, no início ele era um teste mais caro, mais demorado e mais difícil de ser realizado. Então, assim, se destinava a pessoas já com sintomas muito compatíveis com a Covid-19. Então, assim, por que para alguns profissionais não fazer a testagem em massa? Porque muitos serão falsos negativos e também outros serão falsos positivos, às vezes acontece. Então existe uma discussão muito grande sobre isso. Passados aí 5, 6 meses dos primeiros casos de doença que aconteceram na China, os exames estão mais acessíveis. Então o mundo todo batalhou para ter mais testes rápidos e mais testes de SWAB disponíveis para a população, de forma que hoje em dia pode-se dizer que praticamente todas as pessoas que estão com sintomas têm a oportunidade de fazer o seu exame, sem, no entanto, fazer essa testagem em massa, que, a meu ver, eu não concordo.
O que, para mim, tem que ser levado em consideração seria uma maior educação da população no sentido de reconhecer sintomas. Então, todo mundo sabe que a Covid-19 é uma doença não só com sintomas gripais, mas com sintomas inflamatórios, que fizeram ela tornar mais grave, mais letal. Então, se você é uma pessoa que apresenta algum sintoma respiratório, algum sintoma gripal, já acende a luz ali, para você procurar um sistema de saúde e procurar uma orientação sobre fazer ou não fazer o exame e o melhor dia para fazê-lo. Agradecemos a pergunta, né, do professor Josafá e desde já a contribuição do nosso médico. Nesse momento, a pergunta será do nosso aluno, né, estudante do ensino médio, Max. Primeiramente, bom dia, né, doutor, e a todos. E a minha pergunta é verdade que a água com pH alcalino aumenta a imunidade contra o Covid-19? Bom dia, Max. Prazer em tê-lo aqui conosco. Os estudantes são o futuro do nosso país. Olha, existem muitas pesquisas a respeito do pH da água, ou de vitamina C, vitamina D e de medicamentos que são utilizados para a Covid-19. Realmente existem pesquisas sobre isso, mas seria prematuro da minha parte dizer que realmente isso vá defender algum ser humano de contrair a Covid-19. Bom, para quem não sabe, a Covid-19 é um termo internacional utilizado para descrever a doença causada pelos novos coronavírus. Então a gente chama a Covid-19. Então, voltando à sua pergunta, Max, eu diria o seguinte, que o mais importante para prevenir é o uso da máscara. O uso da máscara, que já é utilizado há muito tempo nas sociedades orientais e que está sendo utilizado agora no mundo ocidental também, se mostrou ser muito mais eficaz do que, por exemplo, um pH mais alcalino ou alguma vitamina A, vitamina C, vitamina D, etc. Então, assim, manter um estilo de vida saudável, manter uma alimentação balanceada, manter o uso da máscara em dia em tempos de pandemia é muito mais vantajoso do que a gente, de repente, apenas procurar acreditar numa determinada pesquisa inicial. Eu sou um pouco cético quanto a essas pesquisas que estão saindo no momento, porque não se conhece muito sobre os novos coronavírus. Hoje, uma verdade, amanhã já não é tão correta assim. Então, a gente deve ter muita cautela sobre isso. Obrigado então, né, doutor, por esclarecer essa dúvida, que certamente deve ser a dúvida de muitos. Então, desde já, muito obrigado. A pergunta agora vem, né, da sociedade civil, aqui representada por um membro do Conselho Tutelar, Judeone. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia aos colegas aqui presentes e a toda a comunidade. Diante dessa pandemia que vivemos em todo o mundo, onde temos milhares de pessoas mortas e outras infectadas, internadas gravemente, como se explica o fato que acontece em nosso município, onde a maioria dos casos testados positivos não apresentam sintomas? Bom dia, Gideon. Sua pergunta é muito interessante. Veja bem, como eu falei anteriormente para o professor Josafá, alguns pacientes serão testados após o 10º dia, através de teste rápido. Tem pacientes que são assintomáticos, ou seja, são aqueles que praticamente não se observam sintomas da doença. Existem os pacientes oligossintomáticos, que são aqueles que expressam apenas poucos sintomas. E existem os pacientes que apresentam muitos sintomas, que são os mais fáceis de se reconhecer e os que irão desenvolver formas moderadas ou formas graves, a depender do seu sistema imunológico. Então, assim, pode acontecer também outras hipóteses. Por exemplo, como eu acabei de falar, às vezes você faz um exame, devido à metodologia não ser ainda tão confiável, um paciente pode ser, num teste rápido, considerado positivo, mas não ter a doença. Aí você pergunta, mas como assim? Já existem diversos casos demonstrados no mundo inteiro de pessoas testando positivo num determinado método, num determinado laboratório, e depois de alguns dias ou no mesmo dia faz em outro laboratório com outro método e dá negativo. Então existe muita controvérsia sobre isso. Como eu falei anteriormente, o exame mais seguro é o teste do SWAB. Então, assim, pode acontecer também de pessoas
fazerem o teste do SWAB, que é a detecção do vírus, aí não tem dúvida que a pessoa tem o vírus, porém aquela pessoa tem uma imunidade tão boa que ela não consegue ou não vai desenvolver formas bastante sintomáticas. Vai ter formas assintomáticas ou oligossintomáticas. Por quê? Isso é uma dúvida muito frequente. A gente está passando por uma infecção pelos novos coronavírus, mas os coronavírus, eles são vírus antigos. Os primeiros relatos de antigo coronavírus é de 1965. E havia também a detecção desses antigos coronavírus em animais, cachorro, gato, etc. Então, assim, pensa-se que as pessoas que não têm formas graves ou têm pouquíssimos sintomas, são pessoas que, de alguma forma, já teriam entrado em contato com os antigos coronavírus. Isso em gerações passadas ou mesmo na sua vida desde o nascimento. Então ela já teria anticorpos, e esses anticorpos, eles seriam capazes de não deixar aquela doença aparecer de uma forma tão intensa. Então existem diversas hipóteses. Quando uma pessoa testa positivo, a depender se é teste rápido ou se é SWAB, e também outras hipóteses quanto à questão do seu preparo imunológico. Existem pessoas também que têm falhas no sistema imunológico, que o sistema imunológico ele não é tão ativo. Então ele não reconhece um vírus, ele não faz uma reação inflamatória intensa. Isso faz com que a pessoa tenha uma infecção, mas não tenha tantos sintomas. Normalmente as pessoas que vão adquirir a Covid-19 e vão ter formas moderadas a graves, são pessoas que estão lutando intensamente contra a infecção. E o seu sistema imunológico provoca uma cascata inflamatória capaz de gerar inúmeros sintomas. E falando em sintomas, o sintoma mais comum no mundo todo de infecção pela Covid-19 é a diminuição ou perda do olfato, que se chama anosmia, e a diminuição ou perda do paladar, que é a disgeusia. Esse se mostrou o sintoma mais frequente. Mas existem outros sintomas, como tosse, febre, dor na cabeça, coriza, que é o corrimento nasal, dor na garganta, falta de apetite, etc. Então, aquele paciente que se sente só um pouco indisposto e o nariz escorre levemente, ele pode ser um paciente suspeito da Covid-19 em termos atuais. Então ele busca um sistema de saúde, se ele estiver entre o 3º e o 7º dia, faz o teste do SWAB, e aqui em Água Nova, graças a Deus, nós temos condição de ofertar esse teste do SWAB para quem precisar, e se o paciente estiver de 10 dias ou mais, a partir dos seus primeiros sintomas, faz o teste rápido, porque aí o teste do SWAB, que é da partícula viral, não seria tão eficiente. Então, assim, existem muitas respostas para uma pessoa ser testada positivo e, de repente, ter poucos sintomas. Isso aí vai depender de caso a caso. Pronto, obrigado. Só uma dúvida a respeito dos sintomas. A diarreia e o vômito, esses podem entrar como sintomas do Covid? Sim, diarreia é um dos sintomas, vômito também, dor abdominal. A depender do paciente, outros sintomas poderão aparecer também. E para encerrar a nossa primeira rodada, doutor Márcio, a gente queria só aqui selecionar uma das perguntas que foram enviadas por uma das nossas coordenadoras pedagógicas. Quanto à questão de ter uma pessoa na casa ter a Covid-19, ser confirmado, e os demais da casa não ser acometido do vírus. Existe uma explicação para isso na visão do senhor? Bom, excelente pergunta também. Como eu falei, né? A Covid-19 é uma doença provocada por um grupo de vírus, certo? Todo mundo sabe que, às vezes, dentro da sua família, antes de falar em Covid-19, vamos falar só em gripe, na famosa gripe. Um membro da família gripa, os outros não gripam. Isso se chama poder de transmissão da doença, que a gente chama de R0, certo? Então, por exemplo, no início da Covid-19, detectado na China, começou a se espalhar pelo mundo, o R0 da Covid-19 era 2,7, quase 3. Então, assim, para cada pessoa doente da Covid-19, transmitiria para 2,7 a 3 pessoas. Ou seja, se eu estou com a Covid-19,
e, por exemplo, aqui temos cerca de 8 a 10 pessoas, teoricamente eu só transmitiria para 2,7 a 3 pessoas. Já na época, o R0 da gripe era 1,3. Então, uma pessoa gripada transmitiria a gripe comum, influenza, para 1,3 pessoas. Então, o que acontece? O fato de você ter uma determinada doença viral não quer dizer que você vai sair contaminando todo mundo que tiver contato com você. Isso aí vai depender de fatores, aproximação, permanência de contato, uso de máscara ou não, também questão de sistema imunitário. Então, tem várias questões envolvidas, certo? Então, quanto à questão de você ter uma pessoa doente em casa e familiares, o que eu indicaria, enquanto essa pessoa estiver com sintomas ou estiver em tratamento e não liberado pelos profissionais de saúde, ele use máscara em casa junto aos seus familiares, porque poderia transmitir, certo? Mas não quer dizer necessariamente que todos da casa irão adquirir a infecção. Bem, pessoal, agora vamos para a segunda rodada de perguntas. Mais uma vez, né, lembrando que o papo educativo de hoje, né, quem quer saber, é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Escola Estadual Professor Pedro Raimundo Nascimento e a Escola Municipal Manuel Raimundo. Para iniciar a segunda rodada de perguntas, vamos começar com o aluno da Escola Estadual, Max Davi. Bom, doutor, outra dúvida, né, que também é muito recorrente a mim, é se os animais podem pegar esse novo coronavírus. Ok, Max, é o seguinte, desde o início da Covid-19 se teve essa dúvida. Nos Estados Unidos foram detectados alguns animais de zoológico portando o novo coronavírus, que pensa-se que eles adquiriram dos tratadores que cuidavam desses animais. Também houve na Bélgica e em outros países da Europa, durante o pico da Covid-19 lá, alguns animais contaminados. E, como eu já disse anteriormente, os antigos coronavírus já foram detectados em animais. Então, era de se esperar que o novo coronavírus também fosse detectado em animais. Agora, essa questão, se os animais podem transmitir ou não para o ser humano, isso ainda é muito controverso. E é como eu falei, né? Se a capacidade de um humano transmitir para outro humano, o R0, é 2,7, 3, que a depender do lugar isso baixa ou aumenta. Então, do animal, acredito que não foi testado ainda, não foi pesquisado inteiramente. Mas sim, já foram detectados animais portando o novo coronavírus. Certo, obrigado. Muito bem, a pergunta agora vem, de Judeone, que além de membro do Conselho Tutelar, também é técnica em enfermagem, né? Por isso também convidado aqui para debater esse assunto. Qual é o tratamento indicado para aqueles pacientes que testaram positivo e não chegaram a ser hospitalizados? Ok, sobre essa questão de tratamento, a gente tem que avaliar as fases da Covid-19. As fases são fase 1, fase 2A, fase 2B, fase 3. Dependendo da fase, se faz um tratamento. Normalmente, os pacientes com sintomas graves, eles estão da fase 2B em diante, podendo até estar saindo da fase 2A para 2B. Normalmente, o tratamento é feito hoje, como protocolo no mundo todo, antibiótico de largo espectro, anticoagulante e pulso de corticoide, além de usar alguma droga da moda aí, como hidroxicloroquina ou ivermectina. De uma forma geral, dá para tratar pacientes com sintomas mais proeminentes que não estejam com insuficiência respiratória em seu domicílio. Porém, se o paciente estiver com algum grau de insuficiência respiratória e precise de suporte de oxigênio, ele vai ter que ir ao hospital e fazer esse mesmo tratamento em ambiente hospitalar. Mas, repetindo, as drogas utilizadas são antibióticos de largo espectro, pode-se combinar 2 ou fazer um só de largo espectro. Pulso de corticoide, que é corticoide em alta dose durante curto espaço de tempo. Anticoagulante, porque a doença se mostrou ser capaz de provocar trombose em vasos sanguíneos. E também vitaminas. Em alguns locais se usam altas doses de zinco, alta dose de vitamina D. Então, de uma forma geral, pacientes com
sintomas mais proeminentes, eles podem ser tratados em domicílio, desde que não estejam com insuficiência respiratória. Obrigada. Professor Josafá, a pergunta agora é do senhor. O que poderia ser feito com pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e não ficam isolados, levando perigo à população? Que medidas poderão ser tomadas? Professor Josafá, é o seguinte, como eu falei no início, né, a Covid-19 se mostrou ser uma doença extremamente grave. Então ela mexeu não só com o Sistema Único de Saúde no Brasil, mas mexeu com vários setores, né, como questões políticas, questões econômicas e questões históricas, né, e culturais também. Então, assim, essa resposta ela está atrelada ao poder público, certo? Ao poder executivo. Então, assim, quando em março, mais ou menos, fizemos uma reunião aqui em Água Nova sobre essa questão da pandemia que seria muito grave aqui no Brasil, nós fizemos uma reunião com médicos, enfermeiros, dentistas, assistentes sociais e o prefeito e secretários, com o objetivo de traçar estratégias para conter o avanço da doença, que até então não tinha nenhum caso aqui em Água Nova. Então, assim, eu diria que como medida principal, na minha opinião, seria a medida educativa. Não adianta a gente fazer só medidas punitivas. Então, por exemplo, a gente dizer que uma pessoa que vai, em tempo de hoje, ficar livremente andando sem máscara por aí, ou se tiver a doença diagnosticada, e mesmo assim sai livremente no meio dos outros e principalmente sem máscara. Se a gente for agir só de forma punitiva, eu acho que a gente não vai alcançar o objetivo, sabe? Eu diria que o principal para sociedades que não querem ter problemas de progressão ainda mais da doença seria as medidas educativas. Fazer o povo entender que saúde é algo coletivo. Não é só você ter saúde que vai mudar a história. Então, assim, você pensar numa saúde de uma forma coletiva é você não só se cuidar, mas cuidar da saúde dos outros. Então, o primeiro passo é isso, na minha opinião. Aumentar o conhecimento das pessoas para elas saberem que algumas medidas podem ser bastante eficientes para impedir a disseminação da doença. Quanto a questões restritivas, punitivas, aí fica a cargo do Poder Executivo, seja do município, seja do Estado, seja a nível federal, de impor regras e multas, por exemplo, ações punitivas para pessoas que desrespeitarem o direito dos outros. Mas eu insisto sempre que a educação, um povo educado é sempre um povo mais evoluído e um povo mais decente de uma forma geral e capaz de se proteger de tudo que acontecer. Muito bem, né? A educação ela é soberana, né? Ela está acima de tudo, né? Muito Exatamente, bem. professor Josafá. Um povo educado, um povo civilizado, um povo que sabe conversar, um povo que estuda, um povo que procura conhecer as coisas, ele automaticamente vai se proteger e vai proteger o direito individual do outro. Né? E nesse momento, para a terceira rodada, a gente vai começar agora, né, com o Gideone, que vai fazer a sua pergunta. Como membro representante do Conselho Tutelar, responsável por zelar e cuidar do bem-estar das crianças e adolescentes do nosso município, quais as preocupações que nós, profissionais e pais, responsáveis por crianças, devemos ter nesse momento em que o coronavírus circula em nosso município? Gideone, a sua pergunta é muito interessante porque é questão de proteger o futuro de cada nação, né? Proteger seus filhos, suas crianças, seus adolescentes. Veja que desde o início da pandemia em vários países, qual foi a primeira medida que aconteceu? Encerrar as aulas. Então, assim, o mundo todo percebeu que era impossível, com crianças e adolescentes, determinar de uma hora para outra mudança dos costumes. Então, preferiu-se interromper as aulas, fazer um isolamento total dos alunos. E veja que até hoje, em vários países, mesmo naqueles que conseguiram já passar pelo pico da Covid-19, muitos deles ainda estão com dificuldade de voltar esses alunos às aulas. E quando voltam,
começa a acontecer um caso ali e acolá. Existem casos de criança trocar máscara um com o outro, etc. Então, assim, diante da gravidade da doença e do poder de transmissão dessa doença, eu digo a você que, por enquanto, a medida de afastamento de crianças de grupos sociais seria a medida mais eficiente. Além, é claro, da educação paterna, materna em casa dos seus familiares. Mas, sem dúvida, é difícil você evitar a contaminação em crianças. O melhor mesmo é isolá-las do convívio com outras, certo? Então, assim, enquanto não aparecer uma vacina que realmente se mostre eficiente para ser feito a vacinação em massa e garantir uma imunidade para elas, vai ser difícil voltar ao que era antes. Então, é muito difícil a gente determinar esse conhecimento, essas atitudes para crianças e adolescentes, ao contrário dos adultos, que são bem mais fáceis de aderir ao que tem sido feito até agora. Doutor Márcio, mais uma vez, só para a gente pegar o gancho da temática a ser discutida, nós recebemos também uma pergunta, né, da comunidade escolar. Quanto à questão do agravamento, a gente vê o Rio Grande do Norte, os números de casos por morte, né, diminuindo, mas aí a gente vê que as cidades dos interiores, os casos estão aumentando. Ultimamente sempre sinaliza o retorno das aulas presenciais, tendo em vista que no momento estamos utilizando apenas atividades remotas. Alguns estados e algumas cidades adotaram essa metodologia para continuar mantendo contato com os estudantes, né, tendo em vista o distanciamento social. Como profissional da saúde, como o senhor avalia esse retorno às aulas? Seria possível nesse momento e quais seriam as medidas necessárias caso houvesse esse retorno? Eu diria a você que eu tenho uma opinião formada sobre isso. E eu costumo dizer assim, onde eu estou trabalhando, eu trabalho em várias cidades, em vários hospitais, inclusive particular também. Para mim, a Covid-19 nunca esteve tão perto de mim como está. Então, eu já fiz vários testes, todos deram negativo até agora. No atendimento ao público, seja numa consulta simples, ou seja, fazendo uma intubação, que é um método invasivo, extremamente perigoso para se contaminar, mas ainda não me contaminei. Mas eu sinto, nas comunidades onde eu ando, de uma forma geral, nas cidades onde eu ando, que a Covid-19 está mais perto da gente do que a gente imagina. Então, assim, apesar de que muita gente acha que o pico está passando, etc., mas é uma doença que está no nosso meio. Assim, você veja que no noticiário são 1.200, hoje 1.300 amanhã, 1.400 no outro dia, não tem baixado no Brasil. E pela minha observação, eu vejo um alto potencial de contaminação de forma acelerada se, por exemplo, a gente iniciar as aulas aqui no Rio Grande do Norte de uma hora para outra. Tem acontecido isso em países que já se prepararam melhor do que a gente. E eu não vejo ainda um preparo, de uma forma geral, do nosso governo federal, governo estadual, no sentido de, eu estou falando preparo, não é questão de ficar acompanhando, isso está sendo muito bem feito, eu estou falando em questão de diretrizes, de protocolos a serem adotados em cada instituição de ensino para que todo mundo volte em segurança sem se contaminar, porque eu acredito que uma sala de aula não vai poder ter o mesmo número de alunos que tinha antes, vai ter que ter um afastamento. Então vai ter que ter não só álcool, mas tapetes e tantas outras coisas que as instituições vão ter que se adequar. Então eu não vejo ainda com tranquilidade esse retorno. Eu diria, nós estamos aí no início de agosto, eu diria que uma coisa assim mais pensada, mais segura, seria realmente setembro, outubro, eu acho uma coisa mais confiável. Agora eu ainda acho prematuro. Eu não sei se realmente os nossos governos vão autorizar esse retorno em massa a nível federal, estadual e municipal dos estudantes. Porque a gente tem percebido que esse grupo escolar, ele foi protegido, muito protegido desde o início. Então, eles praticamente não adquiriram a doença. Então, você vai estar colocando muita gente que não adoeceu junto. Então, a tendência é que tenha picos de doença em pessoas que não tiveram a doença ainda. Muito obrigado, doutor Márcio. A pergunta agora vem do professor Josafá, mais uma vez. Há informações de que, no Nordeste, por ser uma região muito quente, a Covid-19 está agindo levemente nas pessoas. Há alguma comprovação científica nesse caso?
Que perigo as pessoas com doenças crônicas correm pegando a Covid-19? Professor Josafá, a gente tem que pensar de uma forma até mesmo observatória, né? Então, por exemplo, o país que mais teve óbito até agora, Estados Unidos. O segundo país que mais teve óbito, Brasil, que é um país equatorial. O terceiro país com maior número de óbitos, o México, que também é um país quente. O quarto país com maior número de óbitos, Índia, que também é um país quente. Então, para mim, não procede essa coisa de que em países quentes haja uma doença mais branda. Não. Essa questão de abrandamento da doença, na minha avaliação, vai depender se uma pessoa já era ou não imunizada aos antigos coronavírus, se essa pessoa geneticamente ela é mais preparada para adquirir algumas infecções e adquirir de forma leve. Para mim não tem relação com a questão de temperaturas. E quanto à questão da comorbidade, realmente, pessoas que têm problemas cardíacos, pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, pessoas obesas, pessoas que têm outras comorbidades, como, por exemplo, doenças pulmonares, elas realmente tendem a ter um agravamento da infecção da Covid-19. Não quer dizer também que uma pessoa extremamente saudável, um atleta, por exemplo, não possa adquirir uma forma grave. Pode sim, é como eu falei anteriormente. Não tem como a gente prever, isso aqui é muito importante para que as pessoas saibam, não tem como a gente prever quem será a próxima vítima. Pode ser você que tem uma saúde de ouro e pode ser um velhinho cheio de comorbidades. Então, não dá para prever. Então, por isso que a gente insiste na prevenção, por isso que houve essa questão do uso intensivo da máscara, por isso que houve o isolamento social, o distanciamento social, por isso que os alunos não voltaram às aulas ainda. Então, o mundo todo se preocupou com isso. Não era uma gripezinha, como se disse no início. Era uma doença que não se conhecia de fato. Era uma doença que realmente poderia levar a óbito qualquer pessoa. Então, quando eu digo que a doença está mais perto da gente que a gente imagina, é porque você pode parar e pensar, o meu vizinho teve, a pessoa que eu conheço, ele teve. Antes, ninguém aqui em Água Nova sabia de ninguém. Agora o vizinho teve, o amigo teve, então a doença se aproxima de todos. E a gente não sabe quem poderá ser a próxima vítima. Isso é muito sem prognóstico, entendeu? Uma pessoa saudável pode adquirir a doença e de repente evoluir para formas graves e ir a óbito. Muito bem. Para encerrar essa rodada de pergunta, agora, o nosso estudante do ensino médio da Escola Estadual, Max Davi. Bom, doutor, outra dúvida também é se é possível uma pessoa pegar mais de uma vez a Covid-19. Ok, Max, é o seguinte, a Covid-19 é uma doença nova. Então, desde os primeiros casos que foram observados na China, há quem diga que já havia mais tempo, mas eu estou falando assim, comprovado mesmo, primeiros casos de forma epidemiológica na China. Então, assim, é uma doença nova, não se sabe ainda quanto tempo uma pessoa forma imunidade. Existem estudos que dizem que pode ser de 3 meses, de 6 meses. Então, se é uma imunidade curta que a pessoa forma, então a pessoa pode adquirir mais de uma vez. Existem relatos de pessoas, inclusive de médicos, que adquiriram mais de uma vez. Então, assim, pode acontecer. Quando se trata de uma doença nova, que existem poucos estudos, pouco conhecimento, você tem que acreditar em tudo. Não pode descartar nada. E o que se tem observado no momento é que se pode sim adquirir mais de uma vez, a depender do tempo de imunidade que você adquire após a primeira infecção. Bom, quem quer saber realmente é algo muito educativo, uma excelente iniciativa do município de Água Nova, das pessoas que pensam a educação aqui em Água Nova. Todos estão de parabéns. Fiquei muito feliz de ser convidado para participar desse evento e eu quero deixar minha última mensagem para a população de Água Nova. Eu gostaria que todos agissem com responsabilidade, que todos levassem a sério
o que é a Covid-19. Isso não é brincadeira, isso não é uma gripezinha, não é uma infecção leve. Cada um de nós pode ser a próxima vítima. Vamos cuidar não só do nosso próprio corpo, mas cuidar dos nossos coabitantes, dos nossos irmãos, familiares, amigos da nossa cidade. Vamos evitar contatos desnecessários. Vamos respeitar as diretrizes do Poder Executivo no sentido de evitar aglomerações, de usar máscara em situações públicas. Vamos agir como cidadãos e é com muito orgulho que após um ano, mais ou menos, de trabalho aqui em Água Nova, eu posso estar aqui falando com vocês e pedindo e orientando sobre todos esses assuntos. Muito obrigado. Então, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todos os convidados, em especial ao Dr. Márcio, que prontamente esteve aqui para debater esse assunto, esclarecer algumas dúvidas. Sabemos que são muitas as indagações também de vocês, alunos que estão nos assistindo também, professores, toda a comunidade escolar e sociedade da nossa cidade de Água Nova e cidades vizinhas que também serão atingidos através desse programa. Então, desde já agradecemos mais uma vez a disponibilidade de vocês estarem aqui junto com a gente. Convidamos vocês para assistir às próximas edições do Quem Quer Saber. A cada edição, na próxima semana, receberemos outros convidados, uma nova temática. Então, venha ficar por dentro de outros assuntos aqui também. Então, até a próxima edição e mais uma vez, quem quer saber está com a gente.